pensaram que eu ia sumir, né? Mas não, sejam muito bem-vindos à aula 4 do meu guia prático dos primeiros passos no design gráfico. E se vocês estão vendo esse vídeo aqui no YouTube, é sinal que lá no meu Instagram já saiu um carrossel falando sobre as ferramentas, né? Ferramentas, no caso, físicas, mouse, computador, fone, luz, tudo que se precisa para se iniciar no design. Ai, minha gente, para tudo. Eu desisti de fazer o post no Instagram. E aí eu resolvi falar sobre isso lá no meu canal do Telegram, os Quase Designers. Então se você ainda não faz parte da minha comunidade, por favor, escaneie o QR Code aqui. Se você quer saber sobre o que eu ia falar, vai lá e a gente vai conversar sobre isso, tirar dúvidas e enfim. Bora pra aula. Vamos lá pro conteúdo da aula. Nesse vídeo eu quero falar sobre as ferramentas online que todo designer precisa utilizar. E como eu postei lá no Instagram, eu falei no carrossel que eu comecei a trabalhar com um computador que tinha 128 GB de armazenamento. E aí como que eu conseguia utilizar Photoshop, Illustrator e ainda armazenar os arquivos que são muito grandes, né, que esses programas geram, After Effects, Premiere, enfim. No tempo eu utilizava HD, coisa que eu não recomendo pra você, isso é coisa de gente das cavernas. Mas se você tem um HD, utilize, mas você saiba que um dia ele pode pifar e você perder simplesmente todos os seus arquivos. Que é o que aconteceu comigo e com um monte de gente que tem HD. Então hoje eu utilizo nuvem. E a nuvem que eu recomendo pra vocês, né, se vocês inclusive tiverem uma nuvem aí mais baratinha, pode estar recomendando pra mim, é a nuvem do Google. É R$ 38,99 por mês, com 2 TB de armazenamento e você ainda consegue compartilhar com 5 pessoas, tá bom? Então é isso, utilizem nuvem, armazenem seus arquivos na nuvem, porque ele vai deixar o seu computador mais livre, tá? Para que você consiga trabalhar com outros programas. Beleza? Próxima ferramenta que eu acho que todo designer precisa é um banco de imagens. E aqui nessa aula eu tô mostrando o Freepik para vocês. O Freepik, ele é uma ferramenta freemium, ou seja, tem parte que é grátis, tem parte que é paga, certo? E aqui tem muita coisa, tem imagem, tem mockup. Então, por exemplo, se eu quero uma imagem aqui, pessoa feliz, a gente vai dar um enter aqui, certo? E o Freepik vai mostrar pra gente pessoas felizes e a gente consegue utilizar essas imagens. Assim como se eu quiser, por exemplo, celular, e eu quero esse celular no formato PSD, certo? Que é o formato de Photoshop, para que eu consiga editar esse celular, editar a tela desse celular. Pronto, o Freepik ele já me dá várias opções. O que tá com a coroinha é pago, certo? O que não tá, você consegue baixar e utilizar normalmente, gratuitamente. Lembrando que tem um limite diário. Como banco de imagens também, eu trouxe aqui o Pexels, tá? Que é um banco de imagem gratuito, muita gente recomenda ele, mas eu acho que é um banco de imagem mais voltado para fotógrafos. Tem muitas fotos aqui, como vocês podem ver, bastante conceituais, bastante bonitas. Então se você acha que você pode ter proveito com esse banco de imagem, pexels.com. Ele é totalmente gratuito, você consegue baixar, tem fotos, tem vídeos também, enfim, e outras coisas. Certo? Agora, para ação, uma ferramenta para ação que eu utilizo, eu ainda não cheguei no nível de pagar um site, né, para ação que eu consiga utilizar efeitos sonoros. Então, por isso, eu sempre baixo do YouTube. Quando eu preciso, eu sempre pesquiso assim, ou música cinemática, recomendo a pesquisa em inglês, né, Cinematic Music No Copyright, ou seja, sem direitos autorais, certo? Então tem várias coisas, você pode pesquisar música feliz, música triste, música de suspense, enfim, tudo em inglês que você vai conseguir encontrar trilhas sonoras, efeitos sonoros dentro do YouTube e baixar por um site, né, que é o Y2 Meta. Você só cola o link aqui nesse site e você consegue baixar essa música e utilizar lá dentro do seu vídeo. Beleza? Já fomos aí com várias ferramentas. Essa aula tá muito valiosa, certo? Então, se você quer mais conteúdos como esse, você quer receber todo o material, entra lá no meu grupo do Telegram. Eu vou deixar o QR Code aqui nesse vídeo. Agora a gente vai falar sobre ferramenta de mockup, né? O que eu acabei de mostrar pra vocês. Isso daqui, né, que eu falei sobre mudar a tela do celular, isso se chama mockup, né? Quando a gente coloca um elemento dentro de um outro elemento pra gerar uma coisa que a gente quer. Por exemplo, se eu quero fazer um adesivo para colocar num caminhão, então eu vou pesquisar aqui, caminhão mockup, certo? No Google mesmo. No início, né, quando eu comecei a trabalhar com design, eu pesquisava aqui no Google, pegava aqui o site, certo? Baixava o arquivo Photoshop e editava. Então eu recomendo para você fazer dessa forma, para você se acostumar a ir fazendo mockups, entendeu? Eu vou ter uma aula aqui que eu vou mostrar pra vocês como fazer mockup,
Mas essa é a principal ferramenta que eu utilizava no início, certo? Era Google mesmo para pesquisar aquilo que eu queria. Caneca, né, adesivo, bottom, enfim, tudo isso vocês conseguem achar facilmente aqui no Google e baixar gratuitamente. A próxima ferramenta que eu quero falar para vocês, cheia de conteúdo essa aula, é que vocês precisam de uma ferramenta para gerir tarefas. Pra mim, eu já utilizei o Trello, eu já utilizei o Notion, eu já utilizei o próprio celular, né, bloco de notas do celular, mas eu não me acostumei. Eu me acostumo no papelzinho, com canetinha, e vou gerindo minhas tarefas assim, dessa forma, certo? Porque aí eu vou fazendo uma por uma, vou dando check ali, e essa é uma das ferramentas que você vai precisar, né? Quando você aí estiver cheio de arte pra fazer, o caderno e a caneta sempre funcionou pra mim. Se você gosta do Notion, se você gosta do Trello, massa pra você. Eu gosto também, mas não consigo me adaptar a estar sempre atualizando ali. E por fim, mas não menos importante, chegou a hora das grandonas. Quais são as ferramentas de design que eu utilizo, né? Eu utilizo para imagens, Photoshop. Eu utilizo para vetores, o Illustrator. Eu utilizo para edição de vídeo, o CapCut, certo? Só o que aqui eu utilizo, tá? Eu utilizo para animações e motion, né? Motion graphics, que é tipo animação de flyer, aqueles flyers de festa de show, enfim. After Effects eu utilizo para isso. Edição de vídeo, eu comecei a utilizar também o Premiere, certo? Que são todos esses da Adobe, certo? São todos esses programas, são as ferramentas grandonas do design que você precisa ter aí no seu computador. Nesse curso a gente vai focar, obviamente, no Photoshop e, enfim, a gente vai dando continuidade no conteúdo do canal assim que vocês forem pedindo. Se vocês quiserem alguma aula específica, eu vou passando aqui pra vocês. Tá certo? Essas foram as ferramentas que eu quis trazer na aula de hoje. Não esquece de curtir. Se eu esqueci de falar alguma coisa aqui pra vocês, vocês colocam aqui nos comentários. Tu esqueceu de falar sobre uma ferramenta tal, eu tô precisando de uma recomendação da ferramenta tal. Eu vou estar respondendo todos vocês, tá? Inclusive aos meus haters. Eu amo que eu tenho haters aqui no YouTube, meu amor. Eu amo. Eu quero comemorar nesse vídeo as mais de 1000 visualizações gerais do meu canal, minha gente. Tipo, você não imagina que você vai ter tanta coisa assim e ver as coisas acontecendo, e ver outras pessoas visualizando, ver pessoas comentando positivamente, ver pessoas comentando negativamente também. Eu amo, porque eu me acabo de rir, porque eu não me importo com isso. E eu me importo bastante com quem comenta positivamente, com quem ama meu conteúdo, com quem precisa dele, porque é pra isso que eu estou aqui, é pra servir a quem eu gosto. E se tem gente que não gosta de mim, não gosta do meu conteúdo e vem aqui comentar, eu agradeço, você está ajudando a monetizar o meu canal. Beijo, amor! Tchau, gente! Até o próximo vídeo.